Queridos, nós vivemos numa geração que busca felicidade em todo lugar, a qualquer custo, busca em viagens, busca em bens, busca em status, busca em experiência. A grande pergunta é onde que nós encontramos a felicidade? O Salmo de hoje mostrará como ser feliz. O salmista nos mostrará que a felicidade não reside nas coisas, não reside nas circunstâncias, mas sim na presença de Deus, no temor ao Senhor. O Salmo de hoje nos mostrará, e nunca mais esqueça essa lição, que a felicidade não pode ser alvo. A felicidade é consequência. Felicidade não pode ser alvo. Felicidade é consequência. Você não deve buscar a felicidade. Você deve buscar outras coisas, e aí você encontrará a felicidade. Enquanto você estiver buscando a própria felicidade em si, você não vai encontrar. Porque felicidade não é alvo. Felicidade é consequência. O Salmo de hoje vai deixar isso muito claro. Nós veremos um outro versículo também, tem outras verdades na Bíblia que apontam sobre isso, mas jamais esqueça que felicidade não é alvo, felicidade é consequência. Nós estamos no livro de Salmos, você já pode abrir lá no Salmo 128, que é o desta noite, e aí como nós mencionamos na mensagem passada, e se você quiser ouvir mais detalhes desse contexto, você ouça de novo o Salmo 133, onde a gente apresentou um pouquinho mais essas informações sobre o livro de Salmos, mas o livro de Salmos ele é distribuído em 5 livros. Quando você está lá no capítulo 1 de Salmo, ou melhor dizendo, no Salmo 1, você já encontra lá, primeiro livro. Por que é o primeiro livro de Salmos? Porque são 5 livros, tá bom? O Salmo 1, ele é escrito na sua maioria aqui por Davi. Apenas 4 salmos são anônimos. Eles são do Salmo 1 até o 41, o livro 2, do 42 até o 72, o livro 3, do 73 até o 89, livro 4, do 90 até o 106, o livro 5, do 107 até o 150. Por aqui, nós já compreendemos que os livros de Salmos não são canções aleatórias. É como se a gente pegasse a pasta aqui, né, as folhas ali das canções, alguém jogou para cima, reuniu tudo e tá aqui Salmos. Não, alguém organizou. Alguém pegou esses salmos, esses aqui vão ficar juntos, esses aqui são o livro 2, esses aqui são o livro 3. A autoria dos salmos, eles foram escritos no decorrer de 1000 anos, desde Moisés até os escritos do retorno, quando o povo estava voltando para Jerusalém. E na literatura judia, eles diziam que Moisés deu o Pentateuco, 5 livros da lei. E aí eles diziam que Davi deixou, né, como que Davi foi o que mais escreveu, né? Nem todos os salmos foram escritos por Davi, que nem eu mencionei. No livro 1 lá, na sua maioria foi Davi, apenas 4 são anônimos, né? E aí depois no Salmo 72, na hora que ele termina o livro 2, ele termina no último versículo ali falando assim, aqui terminam as canções de Davi. Porque dali para cá já são vários autores que também vão escrever. Então, na literatura judia dizia que como Moisés deu os 5 primeiros livros da lei, assim Davi deu os 5 livros de Salmos a Israel. E o livro de Salmos, ele vai nos mostrar o caminho do adorador, que a gente sempre vai fazer escolhas. Ele começa o Salmo 1 falando isso, do justo e do ímpio. E durante todo o livro você vai ver escolhas que o justo faz. O que o justo faz no sofrimento? Ele questiona a si mesmo. Salmo 42 e 43. Por que está assim tão aflito a minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. O Salmo 73 vai mostrar acerca de Asaf, que olhou para os ímpios e falou, eu estou buscando fazer o certo e a minha vida parece que está de mal a pior. Mas os ímpios não, os ímpios eles estão, parece que prosperando. E os Salmos, então, sempre vai mostrar esses 2 caminhos, do justo e do ímpio. E na nossa série de mensagens, nós estamos estudando, então, sobre os Salmos de peregrinação, que começa no 120 e vai até o 134. Desses 15 Salmos, apenas 4 foram atribuídos a Davi. 10 são anônimos e 1 foi atribuído a Salomão. E esses salmos aqui, eles foram selecionados, do 120 até o 134, que estão lá no livro 5, né? Conforme nós vimos, eles estão aqui
Eles foram colocados ali para quê? Para que quando o povo voltasse para Jerusalém, eles voltassem cantando. Então eles vão mostrando desde uma terra distante até se achegando. Famílias, princípios de adoração, como adorar ao Senhor. Eles vão falar da arca, dos sacerdotes, dos servos que ministravam no templo. E algo muito interessante nesses salmos de peregrinação aqui é que nos 2 primeiros blocos eles são separados em 3. Cada bloco são 3. Os primeiros, eles estão relacionados à adoração. O Salmo 126 ao 128, que nós veremos hoje, o 128 é a fé vivida no lar. O 129 ao 131, a maturidade vem pela paciência e devoção. E do Salmo 132 até o 134, a gente viu o 133 domingo passado, uma celebração pela eleição, aliança e a comunhão. E esses salmos eles vão abordar 3 temas basicamente: as aflições sofridas por Israel, a proteção e o cuidado bondoso de Deus e a bênção de estar em Jerusalém. Como é bom estarmos com o povo de Deus. Ontem estávamos com o povo de Deus, hoje nós estamos com o povo de Deus. Sobrevivemos à pandemia, que era tudo online, né? Os cultos e esse contato de estarmos juntos aqui. Então, a bênção de estar com o povo de Deus. Uma vez, então, que as famílias elas estavam indo para Jerusalém, nada mais especial do que as famílias juntas cantarem, louvarem ao Senhor, pais e filhos louvando a Deus. E o que nós aprenderemos no Salmo 128 é que a verdadeira felicidade, ela nasce do temor ao Senhor e reflete no lar, no trabalho e na sociedade. Vamos ler juntos? A verdadeira felicidade nasce do temor do Senhor e se reflete no lar, no trabalho e na sociedade. Vamos ler o Salmo 128, do 1 até o 6, o Salmo curto, e depois nós vamos orar. Como é feliz quem teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Querido Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite. Queremos ouvir a sua voz e queremos ser transformados pelo Senhor. Que o Senhor nos conduza para mais perto do temor ao Senhor e que possamos experimentar essas recompensas de andarmos em seus caminhos. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, a verdadeira felicidade, ela nasce do temor do Senhor. E esse temor ao Senhor, ele vai transformar algumas áreas. Ele vai transformar a minha família, ele vai transformar o meu trabalho, ele vai transformar a minha sociedade. Ele vai trazer bênçãos. Esse salmo, ele mostra as recompensas de você andar nos caminhos do Senhor. E ele começa falando justamente sobre isso. O temor do Senhor gera bênçãos. Ele diz como é feliz, como é bem-aventurado, como é abençoado quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. O versículo 4 diz, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O que significa temer ao Senhor? Muito mais do que medo ou pavor. Temor ao Senhor é reverência piedosa que se manifesta em obediência. É aquele desejo que você tem de querer agradar a Deus. Sabe quando você está assim, tá todo mundo pecando ao seu redor. Seu cônjuge peca, seus filhos pecam, seus líderes pecam, né? Seus colegas pecam. Tá todo mundo pecando ao seu redor e você fala assim, por que só eu tenho que buscar a santidade? Por que tudo eu? Por que sempre eu que tenho que ceder? Mas no fundo o Espírito Santo fala para você, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você foi amado, você é amado, você foi aceito, você foi perdoado em Cristo Jesus. E aí você sabe que você tem um compromisso com quem? Não é com as pessoas. O seu compromisso é com quem?
com Deus, e você chega a Deus e fala: Deus, a minha vontade, Senhor, a minha vontade é fazer isso, é retribuir mal por mal, olho por olho, ofensa por ofensa, agressão por agressão, fala mal por falar mal. Senhor, o Senhor sabe como é que eu estou com vontade de fazer isso, mas Senhor, eu te amo. Me ajude a não fazer isso, porque eu não quero te entristecer. Eu quero te honrar, eu quero te glorificar. Então, temor ao Senhor é você reverenciar a Deus e ter aquele desejo de agradar a Deus. Mesmo que todo mundo abandone Jesus, você fala: eu não vou abandonar. Eu estou firme com Cristo. E eu vou andar nos caminhos do Senhor, eu vou fazer a vontade do Senhor. E muitas vezes você vai fazer isso como? Chorando, lamentando. Porque Jesus falou que neste mundo nós teríamos o quê? Aflições. Nós vamos enfrentar dificuldades, vai ter momentos que a gente vai querer jogar a toalha, tem momentos que a gente fala assim: eu não aguento mais, mas aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos correr para quem? Para Jesus. E aí a gente vai atender o convite dele, quando ele fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Justamente aquelas pessoas que falam: eu não aguento mais, o peso está muito grande nas minhas costas. E aí Jesus fala: você está sobrecarregado? Esse convite é para você. Você está cansado, você está exausto, vem até mim. E eu vou te dar mais carga ainda. E eu vou brigar com você. E eu vou te maltratar. É isso que Jesus fala? Não. Você vai experimentar o meu jugo. Você vai experimentar as minhas bênçãos. E o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a gente vai aprender a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. 1 Pedro diz isso: lancem sobre o Senhor toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu imaginei aqui, imagina você acordar de madrugada um dia, que a gente vai envelhecendo, a gente vai acordando mais vezes para ir no banheiro, não é? Então, uma das vezes que você vai precisar acordar para ir no banheiro, você chega lá, passa pelo quarto do seu filho, vê que a luz está acesa, e você chega lá, ele com seus 4, 5, 6, 10 anos, 12 anos, 15 anos, e aí você vê: filho, o que você está acordado essa hora? Pai, eu estou preocupado com as contas. Pai, eu estou fazendo conta aqui, pai. Eu vou fazer um bazar, eu tive uma ideia, a igreja vai fazer um bazar, eu vou fazer um bazar com minhas roupas aqui, porque eu quero ajudar a pagar as contas, eu estou preocupado, e você vê que ele está ansioso, está com calculadora fazendo: pai, e apaga essa luz, pai, aqui também, não é para estar acesa, porque vai gastar mais. Você como pai, você vai falar o quê? Filho, essa preocupação é minha. Deita, meu amor. Dorme. Descansa. Quem vai cuidar de você sou eu. Não se preocupe com isso. Deus vai mostrar uma luz, Deus vai mostrar um caminho. E aí imagina quando nós chegamos para Deus com as nossas inquietações, a nossa agitação de alma. Jesus fala: o meu fardo é leve, meu fardo é suave. Lança sobre mim a sua preocupação, porque eu estou cuidando de você. Vai para casa, feche os seus olhos e durma, porque eu trabalho para você enquanto você está dormindo. Irmãos, buscar o Senhor, correr até Jesus, ter esse desejo de agradar ao Senhor, ter essa admiração por Cristo. Por isso que a missão da nossa igreja é amar a quem? A Jesus. Não é amar a tradição, não é amar as regras, não é amar os programas, não é amar os eventos, não é amar o calendário, é amar a quem? A Jesus. E a gente vai ajudar outras pessoas a serem transformadas por Ele. E interessante, irmãos, que a pessoa que teme ao Senhor, ela é feliz, o Salmo fala. Ela é bem-aventurada, ela tem uma alegria verdadeira. A gente vai ver isso aqui na próxima etapa. Tem uma alegria verdadeira, aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Mas você já reparou que tem pessoas que querem as bênçãos de Deus, mas não querem andar nos caminhos de Deus? Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor esteja com o meu casamento, com a minha família, mas não está buscando andar nos caminhos do Senhor. Não tem esse temor a Deus. E o versículo 4 que nós lemos diz: assim será abençoado. A ideia desse versículo aqui é abençoado do Senhor. Às vezes eu brinco com os meus filhos e falo: abençoado, vem aqui. Tá falando em que sentido? No bom ou no ruim? Sempre no bom, porque alguém é abençoado, né? Abençoado de quem? Do Senhor. Olha que Deus fala: abençoado do Senhor, aqueles que andam nos caminhos dele.
E o que esse temor gera? No versículo 1 ainda diz que gera verdadeira alegria, verdadeira felicidade, porque ele é bem-aventurado. A ideia de bem-aventurado, você pode até escrever aí na Bíblia, a ideia de bem-aventurado é alegria verdadeira. É alguém que tem a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. No versículo 2 fala assim: como é feliz? Como será feliz esta pessoa? Perceba então que a felicidade, ela é fruto da sua reverência a quem? A Deus. Quando nós andamos nos caminhos do Senhor, quando nós temos temor a Deus, a Bíblia diz o quê? Bem-aventurado. Essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse casal, esse avô, essa criança, experimentou a verdadeira alegria. Então o temor ao Senhor é o ponto de partida para a verdadeira alegria. Se você anda meio triste, se você luta com a tristeza, sempre, em todo momento. Obviamente, você tem que ir no médico fazer exames. Você tem que fazer isso. Mas em todo momento, você tem que investigar o seu coração, para identificar onde que está a sua alegria. Por que nós ficamos tristes quando nós não achamos o celular? Por que nós ficamos tristes quando chega uma conta a mais para a gente pagar? Por que nós ficamos tristes quando quebra um prato, um talher, estraga, né, uma caneca que a gente ganhou de fulano há tanto tempo atrás? Isso tudo, irmãos, são testes para ver aonde que está a nossa alegria. Porque Jesus a gente não vai perder. As coisas desse mundo a gente perde, mas Jesus nós não perderemos. Então a verdadeira alegria é o ponto de partida, o temor ao Senhor é esse ponto de partida para a verdadeira alegria. A verdadeira felicidade é encontrada em viver de acordo com a palavra de Deus, porque é aquilo que nós desejamos. Eu quero que você pense um pouquinho aqui comigo, tá? Faça esse exercício agora. Vamos pintar um quadro feio aqui, tá bom? Você não gosta de ler a Bíblia, você diz que é crente, tá? Mas você não gosta de ler a Bíblia, você não gosta de orar, e quando é para vir para a igreja adorar o Senhor, você vem... Tá bom, vamos lá. Aí a outra eu pergunto para você, você quer ir para o céu? Você, claro. Mas o que vai ter lá no céu? Vai ter Deus e o povo de Deus. Se você não gosta de ter alegria em ouvir ao Senhor por meio da palavra, falar com Deus por meio da oração e estar junto com o povo de Deus, aí eu te pergunto agora, por que você quer ir para o céu? Hoje eu conversava com alguém que a pessoa pegou e falou o seguinte, falou para o amigo dele: olha, é a última vez que eu vou falar de Jesus para você. É a última vez. Porque eu já expliquei tudo que eu precisava explicar. E você fica contra-argumentando. Olha, eu já falei de tudo. Quer saber de uma coisa? A gente nunca mais vai falar sobre isso. Se você quer ir para o inferno, vai para o inferno. A partir de hoje a gente não fala mais. Passou algumas semanas. Esse amigo ligou para o amigo cristão. Que horas é o culto na sua igreja? Ele falou, para quê? Você quer saber? Não, que eu quero ir junto contigo. Aí esse amigo falou, eu nem ia para a igreja naquele domingo. Não, vamos lá, vamos junto para a igreja, né? Mas foi aquilo que Deus usou para ele refletir, é verdade. Será que eu quero ir para o inferno? Será que eu quero estar com Deus? A verdadeira felicidade encontra-se em viver de acordo com a palavra de Deus. Como é feliz aquele que ama a lei do Senhor. Olha o que diz o Salmo 119, irmãos. Vamos ler juntos, vamos lá? E lembre-se que bem-aventurados é aquele que é verdadeiramente feliz. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os de conduta irrepreensível, que vivem conforme a lei do Senhor. Bem-aventurados os que obedecem aos teus testemunhos e o buscam de todo o coração, não praticam o mal e andam nos seus caminhos. Como são felizes essas pessoas que vivem conforme a lei do Senhor, que obedecem ao Senhor, que param para refletir qual é a vontade de Deus, o que Deus quer, o que Deus espera na forma como eu administro as minhas finanças. O que Deus espera na forma como eu seja como pai, como homem. O que Deus espera? O que Deus espera das irmãs? Você vai até Deus e pergunta, Senhor, o que o Senhor espera de mim como mulher? Os filhos, Senhor, o que o Senhor espera de mim como filhos? Os avós falando, o que o Senhor espera de mim como avô, como avó? O que o Senhor espera de mim como trabalhador? O que o Senhor espera de mim para lidar com as minhas emoções que estão trazendo enfermidades para o meu corpo? Como é feliz essas pessoas que vivem conforme a lei do Senhor, que andam na lei do Senhor? Você só encontra felicidade andando nos caminhos do Senhor.
Fora da palavra de Deus, você só vai encontrar placebo. Você sabe o que é placebo, né? Não é, eu ia falar medicação, né? Mas é uma substância que não é química, tipo, né? Ou algum outro produto que é usado, e a pessoa que está tomando aquilo, ela acha que ela está tomando uma medicação. Ela tem uma fé, ela tem uma esperança, ela crê que aquilo ali vai trazer o efeito, mas ela só está passando por um teste, placebo. E aí eles vão falar, esse problema dela é físico. Você já viu aqueles testes físicos assim? Tá sentindo alguma coisa, né? Você já viu? É muito legal. O poder que o cérebro tem, né? A pessoa coloca um tapume aqui, tem a mão dela aqui, tem a mão dela aqui. Procura esse vídeo na internet, é muito legal. E aí começa a passar aqui uma pena, passa alguma coisa aqui na mão, ele tá sentindo, ele tá vendo. E aí, de repente, eles tiram, né? Aquela proteção e tem uma mão falsa aqui. E aí eles continuam passando, só que agora eles estão passando na mão falsa. Só que o cérebro entendeu que está passando na mão dele de verdade. Ele está sentindo isso? Tô. Não está nada. É o cérebro que está falando que está sentindo. Daqui um pouco a pessoa pega o martelo, dá uma martelada na mão falsa. A pessoa grita de dor. Não é a mão verdadeira. Placebo, é o engano. Muitas vezes as pessoas tomam placebo e falam, agora encontrei a verdadeira alegria. Não. A Bíblia diz que a verdadeira alegria está no temor ao Senhor. Você toma placebo. Você já viu pessoas? Cara, eu quero comprar um celular o último lançamento. Você compra, 2 meses depois tem outro melhor. Não é verdade? Agora eu vou ser feliz, que eu comprei o carro que eu queria, a casa que eu queria. As mulheres, eu comprei a panela que eu queria. Nossa, como eu queria esse jogo de panela aqui, né? Você comprou, de repente a felicidade foi embora. Nossa, eu quero ter um cachorrinho. Quero ter uma calopsita, quero ter filhos, aí vem os filhos. Irmãos, tudo isso é placebo. Tudo que nós encontramos aqui nesse mundo é placebo, porque a verdadeira alegria encontra-se em Deus. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem andar nos caminhos do Senhor. Fora da palavra, então, nós só vamos encontrar placebo. E o temor ao Senhor vai gerar o quê? Um trabalho próspero. Versículo 2. Esse homem que está andando no temor do Senhor, que está buscando agradar a Deus, olha o versículo 2, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Aquele que teme a Deus trabalha com honestidade e colhe os frutos do seu esforço. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, diz, antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá vida, é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje você vê. Irmãos, quem é que dá a capacidade? É Deus. Olha a casa que eu construí. Não. Olha o carro que eu comprei. Não. Olha a família que eu edifiquei. Olha o trabalho que eu tenho. Não, nós não temos nada. Tudo é do Senhor. A capacidade que Ele nos dá vem dele. Olha o trabalho que eu consegui. Olha as pessoas que eu lidero. Olha as contas, olha as planilhas, olha o que eu faço. Olha como eu organizei o setor da empresa. Não, a capacidade vem de quem? Vem do Senhor. Tudo é pela graça de Deus e tudo é para a glória dele. Não esqueçamos de dar glória a Deus. No final não é a nossa habilidade, não é a nossa aptidão, a nossa experiência, o nosso conhecimento, o nosso network, não. No final de tudo, irmãos, é o que Deus está fazendo em nós, através de nós e para a glória de quem? Dele. É Deus que faz, tudo vem dele. O Salmo 127, que nós veremos à frente, não hoje, né, obviamente, mas ele vai ensinar que a bênção do Senhor, né, ela não vai gerar um trabalho em vão, um trabalho frutífero, abençoado. Ele fala, olha no Salmo 127, versículo 2, se você não tiver o temor do Senhor, se você não tiver Deus como centro da sua vida, olha como ele fala no versículo 2 do Salmo 127, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Se você não coloca Deus no centro da sua vida, você pode acordar às 4 da manhã para trabalhar. Você pode dormir à meia-noite, 1 da manhã. Você pode trabalhar muito, mas o Senhor vai conceder o sono a quem Ele ama. Colocar Deus como centro da sua vida.
O homem que teme ao Senhor vai ser abençoado por Ele no trabalho, vai haver uma prosperidade, vai haver fruto. E como nós lidamos com os efeitos do pecado nesse mundo? Nós trabalhamos, trabalhamos e trabalhamos, e cadê o fruto? Vêm as ervas daninhas, levam tudo, vêm as enchentes, as tempestades da vida e levam tudo. Não é isso que Deus espera, não é isso que Deus planejou. Então, o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 28, ele fala que desfrutar de uma colheita bem-sucedida é sinal da bênção de Deus. Então, quando Deus mandar um aumento para você, não foi o seu esforço, a glória é dele. Não esqueça disso. Deus te ajudou para solucionar um problema, não é a sua capacidade. Quem fez isso aí foi Deus. Deus te deu uma promoção, foi Deus. Tudo vem de Deus. O temor do Senhor vai gerar uma esposa especial para esse homem. Olha o versículo 3. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Olha que interessante. Sua mulher vai ser como uma videira frutífera. Qual que é a lição aqui desse versículo? Que o temor ao Senhor gera uma esposa que vai prover aquilo que alegra o marido. Só as irmãs vão ler, tá bom? Eu vou começar o temor do Senhor e as irmãs vão ler o resto. Amém, irmãs? Ó, bem fraquinho, tá vendo? Vamos lá. O temor ao Senhor. Eu estava conversando com a minha esposa e coloquem os cintos, irmãs. Coloquem os cintos. Estava conversando com a minha esposa sobre isso, ela falou, tu tem certeza que a Bíblia diz isso? Então preparem-se. O versículo 3, ele apresenta duas figuras. Para a esposa ele vai falar videira e depois ele vai falar de oliveira, acerca dos filhos. E tanto a videira como as oliveiras eram importantes para a economia de Israel, né? O vinho e o azeite. Mas o que significa que a mulher será como uma videira frutífera? Significa que a esposa vai prover ao marido aquilo que alegra ao homem. Não precisa nem falar muito aqui o que alegra o homem, né? A videira vai produzir o vinho. O vinho é relacionado na Bíblia como uma alegria, né? Uma satisfação ali. A esposa, o texto está falando que ela vai ser uma videira xoxa, quase morrendo. Fraquinha. Vem uma tempestade ali, um ventinho já quebra já o galho, é isso? Não, uma videira frutífera. Ou seja, a abundância naquilo que dá alegria ao homem. Obviamente, naquilo que vai glorificar a Deus, não há dúvida. E é interessante que o texto diz, a sua mulher será como uma videira frutífera aonde, irmãos? O que o texto fala aí? Na sua casa. Olha o contraste que faz, né, com Provérbios 7:11, a mulher promíscua, ela não fica em casa, ela fica andando na rua, procurando presas, né, pessoas que vão ser devoradas por ela. Mas a esposa desse homem temente a Deus, ela é uma videira frutífera que glorifica a Deus dentro dos seus aposentos, dentro do seu quarto, na intimidade da sua casa. O homem não vai ver a hora de voltar para casa. Ele vai estar trabalhando, ele vai falar, gente, eu quero voltar logo. Quero dar um beijo na minha esposa, quero dar um abraço nela, tô morrendo de saudade. Ele viu um monte de mulher na rua, cheirosa, enfeitada. Ele fala, não, eu só quero a minha esposa. Ela é uma videira frutífera. Irmãos, aquilo que Deus espera. Olha só acerca dessa ideia aí da videira frutífera. Vá lá para Cantares. Achou que a gente não ia chegar lá, né? Vá lá para Cantares, capítulo 7. Versículo 8. Cantares 7, versículo 8. Ele vai falar aqui tanto do amado como da amada. O livro de Cantares, ele não está aqui para mostrar o relacionamento de Cristo com a igreja. Esse é um livro romântico que Deus deixou na Bíblia. E não apenas romântico, é um livro erótico. É um livro que Deus deixou para homens e mulheres aprenderem a se relacionar dentro da sua casa. Inclusive, vai até falar de noivado antes, como que se prepara. Cantares, capítulo 7, versículo 8. O homem está falando, eu disse, subirei a palmeira e me apossarei dos seus frutos. Ele está falando aqui do corpo da sua esposa.
Sejam seus seios como os cachos de videira, o aroma da sua respiração como maçãs, e a sua boca como o melhor vinho. Aí a mulher completa o marido, olha a complementação de homem e mulher, ele está falando ainda, ele está falando a sua boca como o melhor do vinho, e aí ela já fala, vinho que flui suavemente para o meu amado, escorrendo suavemente sobre os lábios de quem já vai adormecendo. Eu pertenço ao meu amado, e ele me deseja. Venha, meu amado, vamos fugir para o campo, passaremos a noite nos povoados, vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram e as suas flores se abriram, se as romãs estão em flor. Aí eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume e a nossa porta a todo tipo de frutos finos, secos e frescos que reservei para quem? Para você, meu amado. Irmãos, o homem que teme a Deus, a sua esposa, ela é uma videira frutífera. Ela dá aquilo que alegra ao homem. E aí a gente pode falar aqui com tranquilidade. Tem basicamente duas coisas, irmãs, duas coisas que alegram o homem. Duas coisas. Barriga cheia. Barriga cheia. Comida. Alegra o homem. A ideia do vinho aqui também alegra o homem, né? Então ele precisa estar com barriga cheia, comida. E a segunda parte são 2 Cs, né? Tanto a comida como a cama, né? Então assim, são duas áreas. Quer agradar o seu marido? Duas áreas. O marido dificilmente, ele vai estar preocupado se está com pó na estante. Ele não vai chegar lá. Será que está com pó aqui? Já pede para ele fazer, se ele fizer isso, já pede para fazer exame de testosterona para ver se tá, como que tá os índices lá, né? Tá chorando muito, não sei o quê, ver como é que tá lá. Via de regra, comida e cama. A esposa, como uma videira frutífera, ela vai dar aquilo que alegra ao homem. Não para por aí o lar desse homem temente a Deus. Ele vai falar dos filhos também. Olha o que ele fala no versículo 3. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. A ideia aqui é que os filhos vão ter vitalidade. Os filhos vão ter longevidade, eles vão ter produtividade, porque são como brotos. E olha que interessante, irmãos, os filhos serão como os brotos de oliveira aonde? Aonde que o texto fala? Na mesa. Uma família que teme a Deus faz refeições juntos. Sentam à mesa, conversam, olham nos olhos, perguntam como foi o seu dia, como que você passou, pelo que eu posso para orar por você, o que está te dando alegria no dia de hoje, o que está te entristecendo no dia de hoje. Cada refeição ao redor da mesa, um banquete alegre e revigorante. As crianças são bênção para a família. A casa do homem temente a Deus é um lugar de vida, de crescimento. Tem bagunça sim, tem alegria sim, porque tem vitalidade, tem criança se movimentando. Os filhos são comparados aos rebentos de oliveira porque eram duradouros, vigorosos, produtivos. Em Israel, as famílias, os casais, queriam ter famílias grandes. E eles mostravam isso, olha, Deus está me abençoando. Olha quantos filhos eu tenho. E eu fiquei pensando, irmãos, se as famílias de Israel viessem visitar as nossas famílias, eu acho que eles ficariam escandalizados. Casais que não desejam ter filhos. Casais que preferem animais do que crianças. Que dizem que crianças são estorvo. De mulheres que se acham infelizes porque estão em casa, amando o marido e cuidando da casa. De homens que valorizam mais o esporte e os bens do que amar a sua esposa e ter tempo com elas e discipular seus filhos. De homens e mulheres que abrem mão do lar para ter uma carreira profissional. De filhos que mandam nas suas casas, que gritam e fazem os pais fazerem as suas vontades. Eu acho que essas famílias de Israel, eles ficariam escandalizados se eles conhecessem as famílias de hoje. O versículo 4, que a gente já leu, ele reforça a ideia, olha só, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele vai ter uma esposa, uma videira frutífera, os seus filhos serão brotos de oliveira. Então, para um casamento feliz, você precisa de 3 pessoas. Um homem que teme a Deus, uma mulher que teme a Deus, e que ambos estão se aproximando de quem?
de Deus. Estão anulando, estão diminuindo as suas diferenças, estão trabalhando juntos, estão buscando a Deus. O temor ao Senhor começa no seu coração e se espalha pela sua casa. E você vai ser abençoado, assim vai ser o abençoado do Senhor. Maridos, você foi chamado para liderar a sua família. A responsabilidade é sua, o cuidado, a provisão, o pastoreio, a proteção é sua. Não delegue para sua esposa. O ambiente de fé da sua casa, o ambiente de graça, o ambiente de crescimento espiritual, o ambiente onde Jesus está reinando, é você, homem. É você que é responsável, é você que vai prestar contas. Deus vai falar assim, ô Adão, ô fulano, vem cá, eu quero saber como é que está a sua casa. Assume essa responsabilidade. O temor do Senhor tem moldado a forma como você fala em casa? Foi em casa lá, você fala umas coisas que não devia, hein? Faz umas coisas que não devia. O temor ao Senhor passa longe. O temor ao Senhor vai gerar filhos produtivos. O temor do Senhor vai gerar uma cidade próspera. Olha o versículo 5. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E aí ele vai terminar o versículo 6 falando, haja paz em Israel. A gente já vai voltar nessa parte aí que ele fala na primeira parte do versículo 6. O temor ao Senhor, o temor ao Senhor gera uma cidade próspera. O salmista ora para que o homem veja a prosperidade de Jerusalém, o povo de Deus. Vários salmos vão falar sobre isso, né? E é interessante que ele fala assim, ó, desde Sião, a partir de Sião, né? Deus abençoando. Por quê? Porque Sião era o centro do reino. Olha que interessante, quando o temor do Senhor governa as famílias, a cidade é abençoada. A nação é abençoada, que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade da sua cidade. Graças a Deus, nós estamos numa região muito abençoada, próspera, frutífera, mas mesmo assim a gente vê várias imperfeições, não vemos? Várias dificuldades, várias áreas que poderiam ser melhores, mas ela está muito bem perto de outras realidades. Então o temor ao Senhor governa as famílias e abençoa a cidade. Ele fala que haja paz em Israel. E por fim, o temor ao Senhor gera a vós satisfeitos. Olha o versículo 6 ali, o início. E veja os filhos dos seus filhos. Queridos, a fé verdadeira, a fé que tem temor ao Senhor, vivida em casa, vai afetar gerações. Não apenas os seus filhos, mas os filhos dos seus filhos. O Salmo termina desejando que ele veja os seus netos, ou seja, uma vida longa, espiritual, né? Passando um símbolo, um legado espiritual. É impossível nós não lembrarmos de Juízes. A primeira geração andou com o Senhor. A segunda geração andou com o Senhor. E a terceira geração não conhecia o Senhor. E aí, queridos, quando eu estava lendo aqui, dá um temor na nossa alma. Que a gente consiga ver, eu acho que o verdadeiro teste não é se os nossos filhos estão andando no caminho do Senhor. Já é muito difícil. Mas você já pensou, você conseguir olhar os seus netos, homens e mulheres piedosos, buscando ao Senhor, colocando Deus em primeiro lugar, tendo temor a Ele. Então ore e trabalhe para Deus abençoar a terceira geração. Existe um risco, é real, da terceira geração abandonar o Senhor, porque talvez muito aconteceu na segunda geração. Não levou Deus a sério. Eu vou na igreja de vez em quando. Não sei onde está a Bíblia, não faço devocional, não dá para fazer essa mentirinha aqui, dá para fazer esse negócio enganando ali. Não é bem assim. E aí vai levando a vida cristã de qualquer jeito. Irmãos, ore e trabalhe para que a terceira geração seja temente ao Senhor. Que legado espiritual você está deixando para os seus filhos e para os seus netos? O que os seus filhos vão falar para os filhos deles? De quem você era com Deus? De como que você andava com Deus, de como que você andava. Que histórias os seus filhos vão sentar do lado da cama dos seus netos e vão falar, deixa eu contar uma história do seu avô. O seu avô era um homem temente a Deus.
amava missões, amava pregar o evangelho, era envolvido com a obra do Senhor, tinha versículos memorizados, discipulava pessoas, era um líder na igreja, era alguém servo. Deixa eu te contar da sua avó, uma mulher sábia, muitas vezes calada, mas quando abria a boca, vinham palavras de sabedoria, auxiliava o seu avô no reino de Deus. O que os seus filhos vão falar para os seus netos acerca do seu temor a Deus? Queridos, você já reparou que todas essas bênçãos que a gente viu hoje aqui, elas estão relacionadas ao temor de Deus? É isso que nós deveríamos fazer, colocar Deus em primeiro lugar. Mas é isso que o ser humano faz? O ser humano coloca Deus no primeiro lugar. O ser humano deseja felicidade e bênçãos, mas fora da vontade de Deus. Não procura Deus, não busca Deus, querem outras coisas. Quer as promessas, mas não quer obedecer. Quer a prosperidade, mas não quer o temor a Deus. O que nós temos experimentado? Lares divididos, discórdia, ausência de paz, confusão, brigas, gritaria. Não é assim o retrato das famílias? Porque está faltando o quê? Temor a Deus. Não é mais R$ 200 na conta. Não é um pouco mais de dinheiro. Não são simplesmente uma viagem de férias. É temor ao Senhor. O trabalho e o casamento são dons divinos. Deus deu lá em Gênesis. Mas a queda entrou no mundo, o pecado entrou no mundo e desconfigurou isso. O temor ao Senhor, lá no Éden, era natural. O homem vivia em dependência de Deus, em reverência. Mas por que a gente não experimenta isso na minha vida? Por que a gente não experimenta isso na minha casa? Por que a gente não experimenta isso nos relacionamentos? Porque o pecado entrou, desconfigurou. Mas graças a Deus que a história não para por aí. Veio Jesus, alguém completamente submisso ao Pai, modelando o verdadeiro temor a Deus. Ele é o homem perfeito, que teme, não ao homem, mas que teme ao Pai. E ele disse que eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ele falou na cruz: Pai, está difícil, e se for possível, afasta esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, ele fez algo que nós não conseguimos fazer. Ele colocou o Pai em primeiro lugar, a sua obediência até a morte. Através da sua obediência até a morte, ele restaurou, ele reconfigurou a comunhão com Deus que o pecado havia rompido. Por sua morte, a sua ressurreição, ele nos reconciliou com Deus. Ele restaurou a possibilidade de a gente viver uma vida abençoada. É possível Deus abençoar a sua casa. É possível Deus abençoar os seus filhos. É possível Deus abençoar o seu trabalho e os seus netos, mas tudo começa no temor a Deus, tudo começa no seu coração buscando a Deus, falando: Deus, a partir de hoje, o Senhor vai ser o primeiro lugar na minha vida, custe o que custar, doa o que doer. Senhor, o Senhor vai ser o primeiro lugar na minha vida. O que havia sido perdido no Éden foi restaurado por Cristo. Assim, Cristo cumpriu o Salmo 128, um verdadeiro homem temente a Deus, obediente e abençoado. O Pai falou: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Esse anseio de nós termos a bênção de Deus, de termos uma família harmoniosa, um trabalho frutífero, uma nação próspera, começa em Jesus e vai se consumar no final dos tempos. No final dos tempos vai ter trabalho sem fadiga, vai ter comunhão sem pecado e vai ter família sem dor. A bênção prometida desde Sião pode chegar na sua casa, pode chegar no seu endereço, pode chegar no seu CEP, pode chegar na sua casa, pode chegar na sua cama, pode chegar na sua conta bancária, desde que você tenha temor ao Senhor. O Salmo 128 faz com que eu e você, nessa noite, nós possamos correr para Jesus e falar: Jesus, eu não tenho capacidade em mim de viver essas bênçãos, de desfrutar essas bênçãos. Senhor, eu preciso de Cristo na minha vida, para que essas bênçãos sejam experimentadas por mim. Eu quero ser um homem temente a Deus, eu quero uma esposa frutífera, eu quero filhos abençoados, eu quero netos que andem com o Senhor, eu quero um trabalho próspero, eu quero viver numa cidade próspera, mas tudo isso começa com o nosso coração correndo até Jesus, indo até Ele, e aí a gente pode experimentar essa plenitude hoje, começando hoje, e na eternidade, para sempre com o Senhor. Então, pela fé em Jesus, eu gostaria que você pudesse nessa noite tomar uma decisão de primeiro temer ao Senhor, mais do que a opinião das pessoas. Amém?
Não se preocupe de andar com a Bíblia na mão, levar a Bíblia no seu trabalho. Estava fazendo um aconselhamento essa semana e a pessoa estava no trabalho. E aí eu falei, você não está com a Bíblia aí, né? Eu vou ler aqui. E aí na hora que eu já estava abrindo a minha Bíblia, era online, né? E a pessoa falou, não, eu trouxe a minha Bíblia. Irmãos, eu fiquei tão feliz com aquilo. Ela levou a Bíblia, irmãos, para uma viagem a trabalho. Estava lá com a palavra do Senhor. Não, está aqui a Bíblia. De tudo que botou na mala para levar. Tem que levar o notebook, eu tenho que levar as planilhas, eu tenho que levar isso, eu tenho que levar aquilo. Mas eu tenho que levar em primeiro lugar a palavra do Senhor. Está aqui a palavra do Senhor. Então tema o Senhor mais do que a opinião das pessoas. Em segundo lugar, vive em temor ao Senhor dentro da sua casa. Você e eu orarmos aqui na igreja, chorarmos, levantarmos as nossas mãos, dizermos palavras bonitas, aqui é fácil, irmãos. O teste do seu temor ao Senhor está onde? Na sua casa, a maneira como você fala, a maneira como você vive, a maneira como você trata os seus semelhantes, está na sua casa. Que você consiga ter a esposa ao seu lado e filhos submissos. Em terceiro lugar, trabalhe com excelência e desenvolva generosidade. Trabalhe afinco mesmo. Se a gente tem que trabalhar agora, se a gente já tinha que trabalhar antes da queda, agora a gente tem que trabalhar muito mais, porque o trabalho se tornou improdutivo, mas trabalhe com o coração correto. Fala assim, o trabalho não é quem me governa é o Senhor. E dos frutos que Ele me dá, eu quero repartir. Como que eu posso repartir? Recebendo pessoas na minha casa, abrindo, fazendo uma refeição, usando a energia da minha casa. Quero ter gente aqui ao redor da minha mesa. Ah, mas vai estragar a cadeira. Eu conserto, compro outra. Deus tenha abençoado. Então, reúna-se, pessoas na sua casa, desenvolva generosidade. E, por fim, ore pela paz e a prosperidade da igreja e da nação. Ore para Deus abençoar. Deus, abençoe Iracemápolis, Senhor. Coloque governantes justos, corretos. Abençoe Limeira. Abençoe Rio Claro, abençoe Santa Bárbara, abençoe a nossa região. Senhor, nós queremos que o temor ao Senhor comece na minha casa, se espalhe pela minha família e alcance a comunidade. Que as pessoas possam ver que existe um Deus verdadeiro. Feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Fale com o Senhor. Confesse ao Senhor os seus pecados. Fale para Ele que você não tem tido temor a Ele. Você não tem tido uma completa reverência, tem levado a vida cristã de qualquer jeito. Fale para Deus, Deus, eu quero que essas coisas mudem a partir de hoje. Se você entrou até aqui hoje e não tem essa certeza de que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, saiba que você precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo e entregar sua vida a Ele. Esse é o princípio da sabedoria. Você quer que Deus te abençoe? Você quer ter uma família abençoada, relacionamentos abençoados? O primeiro passo é entregar o seu coração a Cristo. Esse é o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados e crer nele, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço nessa noite que eu não tenho experimentado as bênçãos do Senhor. Mas, Senhor, eu quero ser sincero com o Senhor, que eu tenho buscado as suas bênçãos em primeiro lugar, mas nessa noite eu entendi que as suas bênçãos, sim, são muito boas, são maravilhosas e eu as quero. Mas antes disso, eu preciso acertar quem é o Deus da minha vida, quem é o Rei que está no trono do meu coração. Eu quero nessa noite pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados, reconhecer que eu sou um pecador. Eu quero te convidar, Jesus, para entrar na minha casa. Entra no meu coração a partir de hoje. Eu quero te seguir, eu quero fazer a sua vontade, eu quero viver para a sua glória, independente das suas bênçãos. Eu quero o Deus das bênçãos. Então, nessa noite, eu busco ao Senhor. Perdoe os meus pecados, Pai. Salve a minha vida. Ainda de olhos fechados, se alguém fez essa oração, levante uma de suas mãos. Alguém que fez essa oração entregando a sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos. Eu quero orar de novo, amém, Deus abençoe. Gostaria de orar de novo para aqueles que já são discípulos de Jesus, já conhecem a Cristo. Senhor, nessa noite nós olhamos aqui para esse texto tão rico, tão pequeno, Pai, mas que fala tanto ao nosso coração e como nós queremos, Pai,
ter um trabalho próspero, uma casa abençoada, uma esposa abençoada, ter filhos vivendo em teus caminhos. Nós queremos ver os nossos netos andando com Jesus ainda, Pai. Nós queremos que talvez o Senhor levante os nossos filhos como pastores, missionários, obreiros, pessoas que talvez vão ser engenheiros, advogados, pilotos, cozinheiros, cozinheiras, seja o que for, ó Pai, empreendedores, mas nós queremos que eles glorifiquem ao Senhor em primeiro lugar. Traga de volta aqueles que estão longe, Pai. Que eles possam sentar ao redor da mesa. Restaure pais e filhos, Senhor. Pai, que é acima do que sentarem na nossa mesa lá na nossa casa, que eles possam voltar para o Senhor e sentar numa mesa espiritual, caminhando perto de Jesus. Pai, que nós possamos, que o nosso coração possa se voltar ao Senhor verdadeiramente e colocar o Senhor como centro da nossa vida. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que essa mensagem não seja mais uma, mas que essa mensagem possa ser uma dobradiça nas nossas vidas. Que nós possamos, de fato, daqui a alguns anos, olhar para trás e lembrar do Salmo 128, do quanto que o Senhor nos transformou, do quanto que o Senhor nos mudou, o quanto que o Teu Santo Espírito confrontou os nossos pecados, e nós possamos olhar para trás e ver o quanto que fomos transformados por Jesus, o quanto que o Senhor nos abençoou, o quanto que o Senhor tem nos usado na nossa geração, na nossa cidade, e que a nossa nação venha temer ao Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada homem aqui, cada mulher, cada filho, cada vovô e cada vovó, cada netinho, que nós possamos te honrar em primeiro lugar e começar a experimentar nessa terra a plenitude, Senhor, do que é temer ao Senhor. E lá, quando nós deixarmos esse mundo, estivermos na eternidade ao Senhor, já com famílias plenamente restauradas, sem a presença de dor, possamos louvar ao Senhor por toda a eternidade. Te agradecemos, Pai, por Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Saia do seu lugar e dê um abraço aí na sua família. Se a sua família está aqui perto, se você estiver sozinho, procure alguém aí que é da família espiritual. Dê um abraço, encorajem-se uns aos outros. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós.